Então, Monja, a minha primeira pergunta para ti é a importância da mulher no papel em casa, né? Antes da gente pensar na mulher empreendedora, a mulher lá no lar, onde ela começa a empreender as relações. O que seria a tua dica ou o teu olhar sobre essas mulheres? O que tu teria para dizer sobre essas mulheres ou para essas mulheres? Eu acho que todas as mulheres cuidam, né? Tem uma característica do feminino que é esse cuidar. E cuidar com respeito, mas também cuidar de si. E também se fazer respeitar, não ser abusada de forma nenhuma. Eu acho que as funções da casa podem ser também partilhadas pelos filhos, pelo companheiro, enfim, por quem você convive. Não é a sua obrigação ser responsável por tudo. Você cuida, como você também na sua empresa, você não é responsável por tudo, você delega. Você não pode fazer todas as funções. Então a casa também é a empresa que você tem que aprender a delegar e preparar pessoas para o mundo. Porque senão, se você fizer tudo, ninguém vai fazer nada. E você vai se achar super poderosa, mas ao mesmo tempo vai ficar enfraquecida. E pode ter doenças até bem graves, pelo desgaste desnecessário. Então, não é que seja um papel menor ou pior. Eu conheço mulheres maravilhosas que são mães, que são donas de casa excelentes e trabalham muito. E são tão importantes quanto as que são empresárias e trabalham fora. Então, não pode dizer que trabalhar fora é mais e ser apenas dona de casa é menos. Mas como é que você faz isso? E que pessoas você está educando? Principalmente, tantos homens quanto mulheres. Você educa seus filhos a quê? A serem servidos só? Eles não vão servir ninguém, não vão fazer nada. Você está ensinando equidade de posições e tarefas. Então, educar é muito importante. Mas não é um papel que seja só feminino. Eu acho que educar depende de quem está em volta, quem convive com as pessoas. Tanto homens e mulheres são muito bons educadores se dedicarem a isso. Então, não é uma função só do feminino, né? Monja, eu tenho 4 filhos, né? E como a gente, como mãe, permitir com que nossos filhos floresçam? No melhor do que eles são. No melhor do que eles são, e não do que eu espero que eles sejam. Isso, exatamente. E cada um vai ter a sua característica. O que pode fazer é isso. Eu perceber, a mãe deve perceber, a mãe, o pai, quem está cuidando de uma criança, de um ser em crescimento, perceber qual é a qualidade dessa pessoa e como desenvolver essa qualidade. E nunca falar muito dos defeitos e dos erros. Porque temos a tendência para isso é errado, você faz isso errado. Não. O que faz errado você desconsidera um pouco. Considere mais e dê ênfase àquilo que é positivo e bom, para que desenvolva no melhor do seu potencial. E por isso, pai e mãe têm que trabalhar muito, que no Zen a gente trabalha falando não eu. Não sou eu acho, eu penso, não. Eu abro mão da minha identidade pessoal para estar pronto a servir e fazer com que este ser desabroche. Que meios expedientes eu vou usar, como que eu vou fazer com que a pessoa acorde, desperte para um ser completo, né? Não é uma parte, uma coisa, não é só um atleta, não é só uma professora, é um ser humano íntegro, que tem sensibilidade, que tem espiritualidade, que tem um conhecimento mais amplo da vida, do mundo, de diferentes culturas, porque isso enriquece a mente, não fica bitolado, né? E Monja, eu trouxe minha mãe e minha filha, né? Eu acredito muito nas gerações. Então, como que é possível a gente realmente curar as gerações, né? E transcender, e a gente conseguir levar o que tem de bonito, né? A história, a essência. Não só a cor dos olhos, o cabelo, mas essa história, o que tem de rico, né? Como que tu vê essa importância, assim, das gerações? É uma geração feminina ou masculina, mas qual que é o teu olhar sobre isso? Como é importante, né? Se a gente puder transmitir a essência. Que no Japão a gente vai falar de Kokoro. 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 Que é o mesmo caractere para coração. E o mesmo caractere de coração é o caractere de mente. Então, e que quer dizer essência, o espírito. Então, qual é a coisa fundamental na nossa família? Quais são os nossos princípios e valores? Será que nós podemos transmitir isso de uma geração a outra? E como que cada geração vai ser capaz de adaptar isso ao seu universo? Hoje nós temos uma tecnologia incrível que na época da minha mãe não existia. Ao mesmo tempo, nós nos comunicamos com muito mais rapidez, mas o que estamos colocando nas redes sociais?
Aí vai depender do princípio de cada um. Por isso que eu digo, o mais importante é educar esse espírito, essa essência. E como você diz, não é só a cor dos olhos, o tipo do cabelo, o formato do nariz, mas é alguma coisa mais profunda e que vai permear as várias gerações. E a minha última pergunta para ti, monja, eu tenho uma admiração muito grande pela Índia, e é um país que eu visito todos os anos e que eu me conecto com várias coisas quando eu vejo. Mas assim, o que você enxerga de realmente lindo na espiritualidade indiana? Porque as mulheres, é um país dos contrastes, né? Mas as mulheres elas têm uma leveza no olhar, na forma de se vestir, de tocar o outro, seja com as mãos ou com o próprio olhar. Então, assim, qual que é o teu olhar sobre esse país? Você também tem essa amorosidade, esse respeito, como tudo? Ah, sim. O budismo vem da Índia. Shakyamuni Buda era um homem indiano, ele é filho de uma mulher indiana. Ele nasceu lá. E todo o ensinamento de Buda é fruto da sociedade indiana e da cultura indiana e da religião mais tradicional, da qual ele vai sair e vai criar uma nova ordem. Mas é interessante porque a primeira mulher que se torna monja, que chamava-se Mahaprajapati, ela era a mãe adotiva de Buda. A mãe de Buda morreu logo que ele nasceu, uma semana depois. E ela era tia dele. E ela quer se tornar monja e ele diz, mulheres não podem se tornar monjas, porque o que vai ser das famílias se as mulheres abandonarem o lar. Aí ela diz, mas quando os homens abandonam o lar, as mulheres também ficam abandonadas socialmente. Então, não é esse o problema. E finalmente ela acaba convencendo ele e ela vai ser a primeira monja histórica, uma história bem bonita. É aquela que não desiste, que tem resiliência e que não desiste de seus propósitos. Eu tive na Índia com Ama. Ah, que lindo. Não é linda? Nós não fomos para lá por isso, mas ela estava no ashram no dia que eu fui com o professor de yoga, que também leva pessoas à Índia. Ele me levou uma vez e foi muito, muito bonito. Então, encontrei, como você diz, um país de contrastes. Há pessoas que criticam muito, porque às vezes as mulheres são abusadas. Tem homens que ainda não entenderam que não é para abusar de mulheres, né? Mas não é só na Índia, isso é no mundo todo. E tem realmente essa sensibilidade tão delicada, como você diz, que eu acho que é alguma coisa que nós precisamos cultivar em cada uma de nós. A delicadeza. A delicadeza. Mesmo que tenhamos trabalhos muito árduos, e temos coisas muito duras a fazer e a dizer, nós podemos dizer com amor e delicadeza, com respeito. Que lindo. Namastê. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Você já falou botão? Ainda não. Fale para as pessoas. Ao botão. Ouviu, Fernanda? Gravei. É interessante. Eu fui porque é um outro professor de yoga da Bahia que me levou. E as águas mais verdes que eu já vi até hoje, o país todo é budista. Os guias são mais budistas do que eu. Todos os símbolos budistas, os mosteiros, são os fortes e são os palácios. O rei mora no mosteiro. Ele como é que se fala? Ele trabalha no mosteiro. E tem algum lugar em especial lá, monja, no Butão, para ir? Ah, tem vários. Vários. É uma área bem rural, sabe? É bem interessante. E tem o que chama Tiger's Nest, que é um mosteiro que fica incrustado na montanha. É difícil a caminhada, sabe? Leva umas 2 horas. Já me vejo caminhando lá. Leva 2 horas para chegar. Você pode fazer 1 hora a cavalo e outra hora a pé, porque o cavalo só vai dar um pedaço. E quando eu cheguei lá, foi um dos lugares para mim mais emocionantes que eu já estive. Porque conta-se que um professor, um tibetano, né? Ele veio voando em cima, montado numa tigresa, e que ele foi parar nesse ninho da tigresa, que se chama, onde ele ficou 3 anos, 3 meses, fazendo meditação. E eu sei que foi muito difícil para mim. Eu fui num cavalo, e o cavalo você não tinha rédeas para segurar, ele seguia os 8 vezes. Do lado de cá um abismo. Nossa. Foi bem interessante. Eu fui rezando, porque eu estava numa peregrinação religiosa, embora as outras pessoas do grupo não estivessem, mas para mim era. E eu sei que quando eu entrei dentro e no meio do caminho, as pessoas, os restos mortais, as freiras, as monjas, elas misturam isso com terra e fazem pequenos
castelinhos assim, sabe? E as pessoas levam isso e põem nos lugares sagrados. Então, esse caminho estava cheio de pedacinhos que foram vidas. Então, eu fui rezando muito, porque para mim, que nem quando eu fui ao Taj Mahal, eu me pus a rezar lá. Porque aquilo é um túmulo e a barbaridade que fizeram. Pois é lindo, uma beleza e ao mesmo tempo quanto sofrimento. Então eu rezei lá o tempo todo, fiquei meditando e a mesma coisa eu fiz. E quando eu cheguei na sala, tem uma sala onde embaixo está ali a caverna onde esse personagem teria ficado. Eu sentei em meditação e sabe quando você começa a chorar e não entende por quê? As lágrimas escorreram. Eu falei, mas que bonito, que emoção, né? Você percebe que está lá, o poder está lá, a força está lá, a energia está lá. E agora tem uma opção de gente entrando, falando, conversando. Isso a gente sabe como na Índia, né? Você vai em lugares lindos, sagrados, o pessoal está lá. Israel, todo mundo acha que é uma paz, uma calmaria. Você chega lá, é gente empurrando, gente se atropelando. Mas eu acho que esse também é o sentido, né, monja? Nesse caos, a gente conseguir se manter com o propósito do porquê você está lá. E é tudo natural, não é? E tudo natural, não é nada preparado ou artificial para te receber. Não tem nenhum estranhamento. É a vida como ela é. E não tem nenhum estranhamento, não é? A gente conhece tudo, né? Conhece os macaquinhos andando, o gado solto, parece que a gente já conhece aquilo, né? Não é uma novidade, você chega e está em casa. A sensação de ir para a Índia é estar em casa. Eu sinto bem isso. Não é isso? Parece que eu pertenço. Parece que é um sentimento de pertencer. De pertencer. E que tudo que está acontecendo aqui é vida, é movimento e é como é. Não vou lá para modificar nada. Interessante, né? Eu gostei muito. Eu também amo. Eu também. Boas viagens. Obrigada, até depois. Teve uma juíza que foi comigo e quando ela voltou, ela queria fazer ação social no Brasil de todo jeito. Porque comove as pessoas. Mexe muito. E aí é bom voltar e começar a usar essa energia para fazer o bem, né? Mas eu acho que o que mais mexeu comigo foi ver a riqueza naquilo tudo. Sim, pois é. Né? E você se permitir comer com a mão, né? Se sentir bem em qualquer lugar. Então essa permissão que a gente dá pra gente mesmo. Porque se eu não sou capaz de me permitir, como que eu vou te permitir? Né? Então isso é muito lindo. Muito obrigada, Monja, obrigada, tá? Fica à vontade. Até já, então. Até depois.